Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar falando sobre os grupos sanguíneos, né? A gente saber como que a gente pode determinar qual que é o nosso grupo sanguíneo, como funciona isso dentro de transfusão de sangue e tudo mais. A primeira coisa que a gente precisa entender para compreender como que funciona toda essa relação com o grupo sanguíneo é a relação que a gente tem entre antígeno e anticorpo, que nesse caso aqui nos grupos sanguíneos nós vamos chamar de aglutinogênio, e no caso dos anticorpos nós vamos chamar de aglutinina. Então, como eu disse, a relação anticorpo e antígeno. Lembrando que essa é uma relação como se fosse um quebra-cabeça. Existe um anticorpo específico para cada antígeno que a gente estiver falando, e sim qualquer coisa do nosso corpo, isso não é diferente das nossas hemácias sanguíneas. Então, onde é que está esse aglutinogênio? Como eu acabei de dizer, na nossa hemácia. Esse aglutinogênio, se ele for um aglutinogênio que a gente chama de aglutinogênio A, isso significa que a pessoa ela vai ser tipo sanguíneo A. Então, por quê? Porque na hemácia dela, a proteína que ela tem ali em cima é essa proteína que a gente chama de A. Nosso corpo ele não vai produzir um anticorpo contra nós mesmos, né? Ele vai produzir contra algo que é estranho para ele. Então, se ele possui aglutinogênio A, automaticamente ele vai produzir um anticorpo chamado anti-B, porque ele não vai produzir algo contra que o corpo dele mesmo está produzindo. Um outro tipo de aglutinogênio que eu tenho é o aglutinogênio tipo B. Então, nas hemácias dessa pessoa, ela vai ter aglutinogênio tipo B. Se ela produz aglutinogênio B, quando ela entra em contato com o sangue A, automaticamente o que vai parecer estranho para ela é A, então ela produz anti-A. Um outro tipo sanguíneo que nós também vamos ter é o tipo AB. Nesse caso, a pessoa produz tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B, por isso que ela é do tipo AB. Se ela produz os dois aglutinogênios, nada vai ser estranho para ela. Então, existe uma ausência de anticorpos. E por último, tem o tipo sanguíneo O. O que é esse tipo sanguíneo O? É a pessoa que ela não possui aglutinogênio nas suas hemácias. Então, ela não possui nenhum desses, então a gente chama tipo O. Para quem é que vai definir esse aglutinogênio? Nós vamos ter determinados genes, determinados genótipos, né? Que vão determinar quem é esses aglutinogênios. Então, a gente fala que quem determina quem vai ser tipo A é um genótipo chamado, lembrando que quando a gente fala de sistema BO, a gente está falando de polialelia, porque todos esse gene aqui, ele está num locus gênico baseado no cromossomo 9. Então, lá no cromossomo 9, em determinado locus gênico, existe a polialelia. Então, se eu tiver isão, azão ou isão, azão, izinho, isso vai determinar que eu sou tipo sanguíneo A, porque eu vou produzir aglutinogênio A. E se eu for tipo A? Aí a gente fala que você é isão, bezão. E aqui, tipo AB, você produz isão, azão, isão, bezão, você vai produzir os outros, e quando não tem, você é o alelo recessivo, izinho, izinho, porque aí você não produz nenhum desses aglutinogênios. Então, quem define o tipo sanguíneo? O aglutinogênio. Porque quando eu falo de transfusão ou uma dessas coisas vai ter... desculpe, eu esqueci aqui. Quem é tipo O, ele vai produzir anti-A e anti-B, porque se ele não possui nenhum, os dois são estranhos. Então, isso daqui é o que vai determinar qual é quem vai rejeitar ou não o tipo sanguíneo. Então, como que vai acontecer na transfusão? Na transfusão sanguínea, uma pessoa, vamos começar aqui com um tipo O, acontece o quê? Se ela é tipo O, ela não produz
aglutinogênio. Se ela não produz aglutinogênio, ela pode doar para quem ela quiser. Ela pode doar para o A, ela pode doar para o AB e ela pode doar para o B, porque ela não possui aglutinogênio. Ninguém vai achar, o A não vai achar ele estranho, o AB não vai achar ele estranho e o B não vai achar ele estranho. Só que em compensação, ele só pode receber de si mesmo. Então, ele pode doar para todo mundo, mas ele não recebe de ninguém a não ser ele mesmo. Por quê? Porque ele produz os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. E quem é tipo sanguíneo A? Quem é tipo sanguíneo A, ele pode doar para o AB, mas ele só vai doar para o AB ou para ele mesmo. Por quê? Porque ele vai doar para si mesmo, mas só vai receber dele mesmo e do O. Por que ele só vai receber dele mesmo e do O? Porque ele produz anti-B. Se ele receber esse daqui, o B tá aqui, ele teve anticorpos. Se ele receber esse daqui, ele também tem anticorpos contra anti-B. E quem é tipo A, B? Quem tipo AB, como vocês podem ver, eles recebem de todo mundo, né? Mas em compensação, ele só vai poder doar para ele mesmo. Exatamente pelo problema que ele tem aqui dos aglutinogênios que ele possui, né? Então, ele recebe de todo mundo porque ele não tem aglutinina, então isso não vai ser um problema para ele. E por fim, o tipo B, ele pode também doar para quem é tipo sanguíneo AB, porque ele possui aqui, existe a ausência de aglutinina, mas em compensação, ele só vai receber dele mesmo, ou então de quem é tipo sanguíneo O. E quando eu quero fazer a tipagem sanguínea? Para eu fazer a tipagem sanguínea, então, ou seja, descobrir qual é o meu tipo de sangue, aí eu vou botar 2 gotinhas de soro. De um soro, lembrando que soro já tem o anticorpos, então eu vou colocar o soro anti-A e eu vou colocar o soro anti-B. Então, eu vou botar 2 gotinhas de sangue. Quando eu botar as 2 gotinhas de sangue, eu vou ver quem que vai coagular. Se esse daqui coagulou, significa que a pessoa é tipo A. Por quê? No sangue dessa pessoa, ela tinha aglutinogênio A que reagiu com esse anti-A. Lembra que é um modelo de quebra-cabeça. Se não for exatamente igualzinho as pecinhas, elas não vão se encaixar. Se a pessoa, ela é tipo B, então eu coloquei as 2 gotinhas, só vai ter aqui a aglutinação. Então, ela é tipo B porque foi esse sangue que coagulou. Se a pessoa ela é AB, os dois vão coagular, porque ela tem tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B que reagiu com o anti-A e com o anti-B. E quem é tipo O, ela não vai reagir com nada, porque ela não tem aglutinogênio para reagir e assim define que a pessoa é tipo O. Bom, esse daí é como são definidos os grupos sanguíneos. Espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima.